Pronto. Tá bom. Então, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula sobre o Advento e nós vamos falar da Imaculada, porque no próximo domingo, dia 8, é o dia da Imaculada Conceição, esse dia é um parênteses dentro do Advento, porque para aquele tempo penitencial, né, que o sacerdote bota branco, tem flor no altar, entra o glória, tudo, né, é uma festa. E aí, e a Imaculada Conceição, ela tem um papel muito importante dela estar agora no Advento. Então, a gente vai começar rezando, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as Sim, mulheres, pois bendito hoje é o tem no fruto meio do vosso tempo, ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na agora hora da não. nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estudar a Imaculada Conceição vai ser, sim, só uma pincelada, porque é um estudo bem profundo. Eu vou pegar alguns livros e vou ler alguns textozinhos para a gente meditar. O primeiro livro vai ser esse livro aqui de Santo Afonso Maria de Ligório, Glórias de Maria, que é um dos livros, assim, tipo, o primeiro livro que se indica sobre a Virgem Maria para a leitura, tá? É um livro muito importante. Ele é um autor super mariano, né? Santo Afonso tinha um amor imenso pela Virgem Maria. E a gente vai começar lendo um textinho dele, que ele fala por que a Virgem Maria teria que ser imaculada, né? Então ele explica que é pela honra do filho dela que ela é imaculada. Então, ele explica assim, ó, que seria desonroso para Jesus corromper-se as carnes virginais de que ele havia de ser revestido, porque ele sendo Deus, ele tem que receber uma carne puríssima, né? Então, seria desonroso para ele, né, ele entrar em contato com o pecado, porque sem a Imaculada, ou seja, a palavra Imaculada significa sem a mácula do pecado original. Então, ele teria que fazer a mãe dele assim, né, para ele receber uma carne virginal. E aí o autor continua falando assim: para o Senhor seria um opróbrio, portanto, nascer de uma mãe cujo corpo fosse entregue à podridão. Porque o pecado original é isso, né? Ele leva, a gente já estudou isso, né? Ele leva as três concupiscências, imagina, a propensão ao pecado, e é o que os protestantes falam, né? Que a Virgem Maria é uma mulher qualquer. Então, justamente isso que o católico sabe que ela não pode ser uma mulher qualquer, para começar por causa disso, né? Porque precisava receber uma carne virginal, imaculada, né? A carne de Jesus é a mesma que a de Maria. Então, tem uma expressão na Idade Média que eles falavam assim, né, para meditar: caro Ieso, caro Maria. A carne de Jesus é a carne de Maria. É uma coisa que usavam muito na Idade Média. Então, veja, aquela carne que ele recebeu é a carne dele, né? Então, como é possível que essa carne tivesse a mácula do pecado original? Então, não é possível, é incompatível com a pureza de Jesus e com o fato dele ser Deus. Isso é, inclusive, uma das comprovações da divindade dele, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Até depois da ressurreição, ela ficou sendo a mesma que tomara de Maria, ou seja, a carne de Jesus, ela sempre foi a mesma que ele tomou de Maria, entendeu? Até depois da ressurreição, olha isso. Então, não tem como. Então, assim, uma é a carne de Jesus e de Maria, ou seja, eles têm uma união carnal, né, muito forte,
que faz com que, sabe, ele teria que ter uma mãe é, sem a mácula do pecado original, né? É isso que ele quer dizer. A própria igreja atesta também que Maria mereceu ser mãe de Deus. Por que, que a igreja tem que atestar isso? Porque o maior mérito dela ser imaculada, justamente, é porque ela é mãe de Deus. Ou seja, ela só é imaculada porque ela é mãe de Deus. Não é o contrário, entende? Não é assim, ela é imaculada para ser mãe de Deus. Tá, é para isso, mas é meritório para ela porque ela é a mãe de Deus, entende? Então, ela sobrepuja todo essa forma, né, que a gente tem do ser humano, que é aquele ser humano contaminado com o pecado de Adão e Eva. Então, Eva e Adão pecam e isso é transmitido para a gente. Não se sabe como exatamente, a igreja não fala dessas coisas que são muito misteriosas. Ela não tem como é que fala assim, uma teoria que ela fale assim, é esse o caminho. E muitas vezes a igreja, como ela sabe, ela deixa os teólogos discutirem coisas. O que ela afirma é a carne de Maria Imaculada, tá? Algumas situações específicas disso a igreja não afirma, porque ela não pode afirmar, entendeu? O dogma é da Imaculada. Como e por quê e quando, onde, o dogma não fala, ele só fala que ela é imaculada. Assim como o dogma também fala, Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque Deus, Jesus, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ela não poderia ser mãe pela metade, né? Então, se ela gera dentro dela verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ela não poderia ser só mãe da parte carnal de Deus, entende? Seria inconcebível isso. Até porque o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, eles têm uma união chamada hipostática. É uma união que nunca pode separar o homem e Deus, né? O homem perfeito do Deus perfeito. Porque justamente Jesus também foi feito para ser aquele filho de Deus, né? Não é qualquer carne, qualquer alma que está ali, né? Então, a criatura Maria, ela não pode também ser qualquer mulher que está ali, porque o plano de Deus é perfeito, então ele teria que ter uma situação perfeita ali, né? Que garantisse, né, que agora haveria a redenção. Então, ele faz uma mulher que é absolutamente fora do contexto do pecado original, é a grande obra-prima de Deus, ela já nasce plena de graça, né? O anjo, quando fala com ela, já chama para ela de plena de graça, ela só aumenta as graças dela até a assunção dela, né? A dormição ou a assunção dela, ela aumenta as graças, e ela é totalmente diferente da gente, tá? A gente vai ver isso quando a gente estudar ela assim bem, como fala, a gente vai esmiuçar bastante essas coisas todas, né? Então, ou seja, a igreja fala desse dogma da Imaculada por causa também dela ser mãe de Deus, né? E uh, então, isso, ela tinha que ser digna de receber o Altíssimo no ventre dela, né? Porque ela também tem uma concepção totalmente fora do contexto, né? Ou seja, ela foi concebida pelo Espírito Santo, né? Ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então, já tudo dela é fora, né, do contexto que a gente conhece do ser humano normal que somos nós, né? Ela é imaculada, ela é mãe de Deus, e ela foi concebida pelo Espírito. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. O esposo dela é o Espírito Santo, ou seja, ela teve uma união esponsal com o Espírito Santo. Nada disso vai ser repetido em nenhuma outra criatura. Ela é a criatura obra-prima de Deus, tá? Então, eu agora vou parar aqui os comentários de Santo Afonso para pegar um outro livrinho e a gente vai ver um outro comentário super importante, que é uma coisa que Santo Agostinho fala dela, que é super legal, porque é muito lindo estudar Mariologia, que são coisas impressionantes. Ó, eu vou ler esse livro aqui, A Virgem Maria,
de Santo Agostinho, são 100 textos marianos com comentários. Então, olha que coisa incrível que ele diz aqui. Ele fala assim: Cristo quis assumir para si o sexo masculino. Dignou-se honrar em sua mãe o sexo feminino. Caso Cristo se tivesse feito homem sem ter consideração pelo sexo feminino, a mulher teria perdido a esperança, tanto mais tendo-se em conta que por ela o homem havia caído. Por isso, Cristo honrou a um e ao outro sexo e cuidou de um e de outro. Ele nasce de uma mulher, ele nasce de uma mulher. Não vos desespereis, ó homens, Cristo dignou-se ser homem. Não vos desespereis, ó mulheres, Cristo dignou-se nascer de uma mulher. A salvação que vem de Cristo acorrem todos. Venha o sexo masculino e o feminino. Na fé não há distinção alguma. Isso é muito lindo, porque a gente está num tempo de uma discussão sobre sexo, né, que as pessoas já nem sabem mais o que é isso. E olha que interessante. É, Jesus, ele escolhe, ele não poderia vir como mulher. É só para entender a lógica. Ó, se ele viesse como mulher, ele não ia ter como, né, esperar ter um filho homem, mas assim, ia dar tudo errado se você fizer a lógica da encarnação ao contrário. Porque ele tinha que fazer também como a criação de Adão e Eva, porque é assim, ó, ele é o primeiro, ele é o verdadeiro Adão, né, o novo Adão, porque Adão peca. Quem faz Adão pecar é a mulher, tá? E a mulher foi tirada do lado de Jesus, ou de Adão. Olha só que incrível. E um anjo decaído é que tenta a mulher para pecar. Quando Jesus toma a carne, ele faz exatamente essa cena redimida. É assim, ó, vem um novo Adão. Do lado dele na cruz nasce a igreja, tá? Ele redime a mãe dele, porque a Virgem Maria ela só é imaculada porque ele redimiu ela antes mesmo da redenção, né? Ele sofreu por ela na cruz, mas ele antecipou isso para dar para ela a carne virginal imaculada. Aí a Virgem Maria, ela também recebe um anjo, só que esse anjo não é o anjo decaído, é o anjo que anuncia que ela vai ser a mãe de Deus. Então, assim, entende? A cena da queda, toda aquela teologia da queda, ela se repete com Jesus e Maria. Então, ela é a nova Eva e ele é o novo Adão. Se você quiser colocar o contrário, por que Deus não veio homem, não veio mulher? Tenta fazer o contrário, não dá certo, entende? Por quê? Porque Deus é sábio, ele sabe que assim daria certo a redenção para os dois sexos. E pensa só, os dois sexos são tão diferentes e eles são tão pessoais e singulares que a redenção teria que atingir a um e a outro, ou seja, a Virgem Maria, ela é corredentora e o filho dela é o redentor. E ela foi imaculada, ele foi imaculado, entende? Eles tinham que ter essa condição da redenção. Ela participa da redenção como corredentora também, né? Então, assim como o filho sofreu no corpo e na alma, ela sofre na alma tudo que o filho sofreu naquele momento. Então, assim, é muito interessante a gente falar disso agora, porque a gente está num momento onde se discute a questão do sexo, e é uma questão indiscutível, porque Santo Agostinho acabou de falar, ó, que na fé não há distinção alguma. Na fé não há distinção entre a redenção como foi feita, porque Deus é sábio, ele sabia que assim ia dar certo a lógica da redenção, né? Foi a mulher que fez o Adão pecar. E aí, essa mulher agora, a nova Eva, ela redime o erro dessa primeira mulher, né? Assim como o novo Adão, que é Jesus, ele redime o erro desse primeiro homem, porque do lado dele nasce a igreja, né? Quando o soldado fura Jesus e sai sangue e água, o sangue, a Eucaristia, a água, o batismo, né? Então, a igreja é fundada ali, né? Ela é propagada em Pentecoste, mas ali ela é fundada. Então, assim, a importância de haver os dois sexos bem determinado,
a importância da redenção está ligada aos dois sexos, porque os dois sexos também foram atingidos pelo pecado. Então, agora, os dois sexos têm que ser redimidos, né? Então, isso é belo, sabe? Se você não pode nem entrar numa discussão sobre isso como uma pessoa dessas pessoas woke, né? Essa cultura woke, que é a cultura que quer destruir tudo que é a verdade, né? Então, está chegando nesse ponto da destruição da criação de Deus, né? Mas você não tem nem como discutir isso com uma pessoa dessas, porque a pessoa nem alcança essa coisa, né? Mas é uma verdade, né? Não teria como, não tem como você ser o que você não é, né? Porque Jesus fez isso assim, e ele fez isso com uma lógica. E Deus é impressionante, gente, ele é o verbo, ou seja, ele é aquele que é, entende? Então não tem como mudar aquilo que é. Porque eu não vou mudar aquilo que é, não tem como. Então quando ele assume o sexo masculino e coloca a mãe dele, né, o sexo feminino, ele redime os dois sexos e é como se ele afirmasse assim, sim, gente, existem dois sexos, não tem como mudar isso, tá? Dois mais dois são quatro, acabou, é isso, né? Isso é muito incrível, eu acho assim, é muito atual, né, isso. E Santo Agostinho vai falar assim, por que, então, ele vai fazer essa pergunta, por que nasceu Cristo de uma mulher? E Flávia, a ele, reunião acho que já vai acabar, né? Vai encerrar. Você quer ir até o final? Até ela cair? tá, Né? é, Melhor, né? então, a gente avisa se a primeira vez que você está participando online, então, quando cai a nossa reunião, a gente chama de novo no grupo um outro link, a gente entra no outro link, tá? Então, eu vou continuar. Quantos minutinhos a gente tem? Eu não consigo ver É, eu aqui. também não estou conseguindo ver. 9. Nove Ah, então minutos. dá para terminar aqui, ó. Então, ele mesmo responde: como o Filho de Deus encarnou-se para salvar a humanidade inteira, fazendo-se homem, tomara o sexo masculino como convinha. Era preciso que nascesse de uma mulher para manifestar claramente a salvação do outro sexo. Como fomos perdidos por um homem e uma mulher, convinha que também fôssemos salvos por um homem e uma mulher. Não, não que Nossa Senhora seja salvadora, é só o filho dela, mas ela é corredentora, tá? E, inclusive, olha que lindo, a igreja, ela fala coisas que ainda não foram proclamadas dogma, né? A igreja espera que Maria seja proclamada corredentora, ainda não é um dogma, mas a igreja já ensina isso há muito tempo. Ela chama Jesus de novo Adão, Nossa Senhora de Nova Eva. Olha aqui, Santo Agostinho é muito antigo, ou seja, é o quê? Queda do Império Romano, e ele já está ensinando uma coisa que ainda nem é um dogma, mas já é uma verdade, né? Ele já ensina isso aqui, tá? Eu vou pegar um outro livro e a gente começa, e aí, se cair, eu continuo na outra página. Então, a gente já viu que a gente já falou um pouquinho aqui de Glórias de Maria, o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, para explicar por que, que a Virgem tinha que ser imaculada. A Si vai ver isso na gravação. Depois a gente pegou um livro de Santo Agostinho que explica por que, que tinha que ser a redenção Jesus, novo homem, e Nossa Senhora, nova mulher. E agora a gente vai pegar esse livro aqui, que é maravilhoso, que chama A Verdadeira Face de Nossa Senhora. Já é assim um pouco mais avançado no sentido teológico, né, da Mariologia. E ele fala uma coisa incrível também da Virgem Maria, porque todas as coisas dela são incríveis. Ele fala o seguinte: é, ela tem o mistério de ser imaculada, ou seja, a única criatura sem mancha diante de Deus, tá? E ela, por causa disso, é plena de graça, desde o primeiro instante da sua existência, tá bom? Ela já foi elevada a um alto grau de santidade incomparável a todos os maiores santos e anjos
reunidos. Então, assim, é, todos os santos do universo que já existiram ou existirão, e todos os anjos que existem, a Virgem Maria, ela tem a graça superior a todos eles, tá? Por quê? Justamente por isso, né? Como o Santo Afonso fala, ela é, ela é merecedor para ela ser mãe de Deus, porque a dignidade dela é imensa. A dignidade dela está ela ser imaculada, em ser mãe de Deus, e por isso ela precisa ser plena de graças. Mas a graça dela não é que nem a graça de Jesus, porque Jesus já nasce com a graça que ele tem que ter como criatura, né? Porque o verdadeiro homem ele é uma criatura, né? Como verdadeiro Deus ele é Deus, mas ele já nasce, digamos assim, completo naquela plenitude de graças. Porque ele sendo Deus, Deus não pode aumentar nem diminuir, não pode estar faltando nada nele. Então, ele já está todo pronto. Ela não. Ela nasce plena de graças e ela vai alcançando e progredindo em graças sobre graças a cada mistério que ela vive, a cada sorriso que ela dava, a cada copo d'água, a cada agulha que ela colocava, costurava a roupinha de São José, a cada almoço que ela fazia, porque era nesse jeito, assim. Deus, ele amava contemplar a Virgem Maria. Ela é assim, sabe, o grande amor dele. Ele fez ela realmente assim, ele escolheu a mãe que ele queria ter, né? Ninguém escolhe a mãe que quer ter. Ele escolheu e fez exatamente como ele queria. Então, a plenitude de graças dela, que ela vai ter no final da vida dela na Terra, é maior do que todos os santos e todos os anjos que já existiram ou que podem existir. A questão da Virgem Maria. Opa, são 3 horas agora, hora da misericórdia. Eu sugiro a vocês que coloquem no celular de vocês essas horas canônicas. Eu vou interromper aqui só para falar isso, aí vai cair e a gente vai para outra. É super legal, sabe o quê? Você colocar meio-dia é o Ângelus, né? Aquela oração. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu no Espírito Santo. 3 horas da tarde, hora da misericórdia. Se não tem tempo de meditar na hora da misericórdia, de rezar o texto da misericórdia, um sinal da cruz e a lembrança da morte de Jesus naquele momento já é uma oração. Depois, 6 horas da tarde, que é a outra vez que você reza o Ângelus, né? Você reza de novo, o anjo do Senhor anunciou a Maria. E, aliás, eu me esqueci, mas 9 horas da manhã também. Eu nunca coloco no meu celular porque é a hora que eu estou na missa, está terminando missa, estou meditando ali dentro da igreja. Mas também é a hora canônica para fazer o Ângelus, porque é provável que o anjo tenha aparecido às 9 da manhã para a Virgem Maria. E eu não sei a história de por que ao meio-dia e às 18 horas também, mas são também horas canônicas. E é muito interessante ter isso, sabe? É uma forma da gente estar sempre rezando né, louvando a Deus através da Virgem Maria, enfim. Por quê? Porque ele também quis que a mãe dele fosse a medianeira de todas as graças, tá? Inclusive, as graças que vêm dos sacramentos, todas as graças, todas, absolutamente todas as graças que um ser humano recebe nessa vida, vêm por ela. Ela é a medianeira de todas as graças, ela é a corredentora, ela é imaculada, ela é mãe de Deus, sim. E todas as vezes que teve alguma dúvida, a igreja fez um concílio, né, para explicar aquilo. Tipo assim, ó, ela é mãe de Deus, né? Ela é chamada Theotokos, Theo, Deus, né? A palavra, o prefixo Theo é Deus, né? Então é Theotokos, ela é mãe de Deus, né? Então a igreja fez um concílio para proclamar, sim, ela é mãe de Deus. Depois ele proclama o dogma da Imaculada, ele proclama o dogma da Assunção, ele proclama o dogma da Mãe de Deus, são 4 dogmas. E da virgindade perpétua, né? Tipo assim, a Maria nunca perdeu a sua virgindade nem no parto, porque ela em uma mulher, ela tem a maternidade, a virgindade e o matrimônio com o Espírito Santo, né? Ela é uma mulher que viveu, né, a vida de todas as mulheres numa só. E ainda outro dia uma amiga minha estava lembrando, e ainda foi viúva, né, porque ela perdeu São José, né? Então ela vive tudo que uma mulher pode viver, né? Então ela é mãe,
ela é esposa, né? Ela é virgem, né? E ela também viúva, né? Então, e ela representa isso tudo, mas a maternidade nela é a maior de todas as expressões, né? Porque ela é aquela que vai fazer a vontade de Deus completa. Ela nunca vacilou em fazer a vontade de Deus, tá? Ela nunca vacilou. Não houve, não pode ter havido essa vacilação de fazer a vontade de Deus. Justamente porque ela era plena de graças, porque ela era imaculada, porque ela era perfeita, entende? Tem Flavinha, uma... vai cair, tá? 1 minuto. Então vamos lá, vamos para o outro. Eu vou sair daqui então. Eu vou